O dia 8 de maio de 1902 foi marcado por uma das maiores erupções vulcânicas que ocorreram no século XX. É a erupção do Monte Pelé, na ilha da Martinica, que fica localizado no Caribe. Essa grande erupção vulcânica devastou a cidade de Saint-Pierre em questões de segundos e foi responsável pela caracterização de um tipo de vulcanismo conhecido como vulcanismo do tipo peleano. Bom, se você quer saber mais sobre essa história, é o que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E aqui nós falamos sobre geologia, vulcanologia, tectônica de placas e outros assuntos que englobam a geologia. Pedimos para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Esse conjunto de ações ajuda o engajamento do nosso canal. Então, dito isso, vamos para o vídeo. O Monte Pelé é um estratovulcão que fica localizado ao norte da ilha da Martinica, no Caribe. Juntamente com o vulcão La Soufrière e aproximadamente mais 16 vulcões, eles compõem o arco vulcânico das Antilhas Menores. Esse arco vulcânico originou-se devido à zona de subducção entre as placas tectônicas do Caribe e da América do Sul, sendo a placa tectônica que está sofrendo a subducção é a placa sul-americana. As zonas de subducção de placas é um limite bastante importante para o vulcanismo, pois ali nessa zona é o que vai se desenvolver como vulcanismo conhecido como vulcanismo do tipo andesítico. Quando o vulcão La Soufrière entrou em erupção na ilha de São Vicente no dia 9 de abril de 2021, ele aterrorizou a pequena ilha, com uma coluna de cinzas vulcânicas que subiu mais de 6 km de altura. A erupção obrigou a evacuação imediata de aproximadamente 30 mil pessoas na porção norte da ilha. Nesse cenário de caos que se instalou nos corações dos habitantes dessa ilha, o Papa Francisco enviou uma mensagem que dizia o seguinte: proximidade espiritual a todas as pessoas atingidas pela erupção do vulcão La Soufrière, no estado insular centro-americano de São Vicente e Granadinas, situada nas Pequenas Antilhas. Seus pensamentos e orações são dirigidos, em particular, aos muitos deslocados que tiveram que deixar suas casas e aos socorredores. O Papa confia então toda a população à providência amorosa de Deus Todo-Poderoso. Podemos observar o caos que se instala quando o vulcanismo do tipo andesítico entra em erupção. O caso mais conhecido, ou talvez o mais famoso de todos, é o vulcanismo do Monte Vesúvio, no ano 79 da nossa era, que devastou a cidade de Pompeia. Podemos também apontar aqui a erupção do Monte Krakatoa em 1883, a erupção do Monte Santa Helena em 1980. Nós temos vídeos sobre esses vulcões, sobre essas atividades vulcânicas. Nós vamos deixar aqui, nos cardzinhos aqui em cima, e ao final do vídeo, caso você queira conferir como ocorreu essas erupções vulcânicas. Mas como que o vulcanismo do tipo andesítico se forma? E por que ele é tão perigoso? Para entendermos isso, precisamos observar o que acontece em um ambiente tectônico de subducção de placas. Quando a placa afunda a uma profundidade de aproximadamente 100 km, ela sofre desidratação por metamorfismo. A água que é expulsa da crosta subductada induz a fusão parcial das rochas mantélicas que estão nas proximidades daquele evento, ocasionando a geração de um magma hidratado. Na medida que esse magma é gerado, ele tende a subir em direção à superfície terrestre, fundindo outras porções do manto superior ou da crosta terrestre e sofrendo diferenciação magmática ao longo do processo. Entendido como é a geração dos magmas em zonas de subducção de placas, por que eles são conhecidos como magmatismo do tipo andesítico? Bom, os magmas vão ser classificados conforme o seu teor de sílica, que nada mais é do que o silício e o oxigênio, o SiO2. Quando nós temos determinadas proporções, nós podemos classificá-los. Abaixo de 45% de sílica dentro desse sistema, nós temos o magmatismo conhecido como ultrabásico, de 45% a 52% magmatismo básico, de 52% a 65% magmatismo conhecido como intermediário, e acima de 65% o magmatismo conhecido como magmatismo ácido. E o magmatismo do tipo andesítico está dentro do magmatismo intermediário. Outro ponto bastante importante sobre a sílica dentro desse sistema, que quanto aumenta o grau de sílica, a saturação em sílica, que aqui a gente já começa a entrar nos domínios intermediários e ácidos, esse magmatismo vai ficando cada vez mais viscoso. Então o que acontece? A viscosidade é uma propriedade que um fluido tem em relação ao fluxo. Então, se a gente pegar um mel e colocar numa superfície inclinada, o mel vai escoar com uma certa dificuldade, porque a viscosidade do mel é muito alta. Isso acontece com os magmas. Magmas, dentro da caracterização ultrabásica e básica, vão ser magmas mais fluidos,
E na medida que a sílica vai aumentando, vão sendo cada vez mais viscosas, vão ter uma dificuldade de fluir. Esses magmatismo intermediário e ácido, eles também tendem a reter mais os seus gases, diferente do magmatismo ultrabásico e básico, né? Então esses magmatismos ultrabásico e básico, por liberar os seus gases com maior facilidade, não vai ter um grau de explosividade tão alto comparado com o intermediário e o ácido. Quando a gente observa o magmatismo intermediário e ácido, né, na medida que o magma ele vai subindo em direção à superfície terrestre, a pressão litostática que está sendo exercida ali dentro daquele sistema vai sendo cada vez menor. E quando já está mais próximo à superfície, a tendência é que, se ocorrer alguma atividade vulcânica, vai ser uma atividade vulcânica do tipo explosivo, como é caracterizado dentro do vulcanismo do tipo andesítico. E vamos fazer uma pequena pausa para falar do nosso curso de resoluções de questões de concurso público. Você que é da geologia, da geofísica e está estudando para concurso público, seja da Petrobras, ANP, ANM e outros órgãos, né? Nós temos um curso aqui onde nós separamos questões por determinadas áreas, como mineralogia, petrologia, tectônica de placas, geologia estrutural e outras áreas, e estamos construindo esse curso para vocês, né? Então, caso vocês tenham interesse, o link vai estar aqui abaixo do nosso vídeo, né? Na descrição do vídeo. O Monte Pelé é um extrato-vulcão que fica localizado na ilha da Martinica, que é uma colônia francesa. Esse vulcão tem aproximadamente 1.397 metros de altura. O ciclo eruptivo do Monte Pelé, entre 1902 e 1903, acabou com um silêncio vulcânico de aproximadamente 300 anos. E ele se destacou pela violência que aconteceu, né, de como foi essa atividade vulcânica, sendo caracterizado como uma das maiores erupções vulcânicas da história da humanidade e uma das maiores erupções vulcânicas no século XX. Mas um ponto importante, será que as pessoas não perceberam que esse vulcão iria entrar em erupção? Um vulcão não entra em erupção sem deixar avisos. Existe uma série de sinais que indicam que a atividade vulcânica principal está próxima. Podemos apontar como um dos principais sinais a atividade de fumarolas, os abalos sísmicos que ocorrem na região e a deformação vulcânica. Esses são alguns dos indícios que o vulcão aponta que vai entrar em atividade. E no caso do Monte Pelé, não foi diferente. O início do ano de 1902 foi marcado por uma atividade expressiva do Monte Pelé. Era possível observar fumarolas saindo do vulcão e também abalos sísmicos associados. Os moradores da cidade de Saint-Pierre sentiram o chão tremer sobre os seus pés. E naquela época era possível ver a fumaça saindo do Monte Pelé. Mas como o vulcão costumava demonstrar esse comportamento, os habitantes da cidade deram pouca importância. Durante o mês de abril, a atividade vulcânica se tornou mais expressiva. No dia 23 de abril, iniciou-se as pequenas explosões no cume do vulcão. Ao longo dos próximos dias, a cidade de Saint-Pierre recebeu a chuva de cinzas vulcânicas. Apesar de todos esses sinais, a população da ilha continuou ignorando os sinais que o vulcão emitia. Devido às atividades se intensificarem nas proximidades do edifício vulcânico, os animais selvagens, insetos e cobras começaram a fugir e invadir os povoados que viviam nas proximidades do vulcão, causando vítimas por onde passavam. Naqueles dias havia um lago na cratera do vulcão Monte Pelé, e conforme a atividade vulcânica ia se intensificando, as águas desse lado iriam se aquecendo. Então, no dia 5 de maio, parte da cratera do Monte Pelé acabou desabando. E isso fez com que toda aquela água que estava confinada viesse a gravidade abaixo. Então toda essa água, misturada com os detritos vulcânicos, ocasionou a formação de um gigantesco lahar que foi capaz de tirar a vida de 400 pessoas numa usina que existia ali nas proximidades e também de um vilarejo que estava próximo ao cume vulcânico. Com o aumento da atividade vulcânica do Monte Pelé, líderes da cidade de Saint-Pierre escalaram até o cume do vulcão para ver o que estava acontecendo. Então eles chegaram à conclusão de que tudo aquilo que estava acontecendo com o vulcão não representava um perigo para a sociedade, para a cidade, para a ilha como um todo que havia ali na volta. A grande preocupação era com as eleições que iriam ocorrer naquele mês e também manter os moradores na cidade para comparecerem ao dia de votação que estava agendado para aquele mês, que iria ocorrer no dia 11 de maio. O governador conseguiu convencer o jornal local a escrever notas garantindo a segurança da ilha e minimizar os riscos que o vulcão representava naqueles dias. As pessoas que tinham dinheiro conseguiram fugir. Com a fuga de várias pessoas da cidade de Fort-de-France, o governador enviou tropas à saída da cidade, com o intuito de convencer as pessoas a voltarem para a cidade. Os artigos do jornal local tranquilizaram as pessoas, de modo que muitas pessoas da zona rural foram para a cidade de Saint-Pierre, acreditando que era o local mais seguro, aumentando a população em quase 30 mil pessoas.
Com a chegada do feriado da Ascensão de Cristo, com a chegada do feriado da festa de Ascensão de Cristo, que iria ocorrer no dia 8 de maio, a cidade estava reunindo muitas pessoas. No dia 8 de maio de 1902, às 8 horas da manhã, ocorreu a grande explosão vulcânica do Monte Pelé. A fase principal desse vulcanismo foi marcado pela formação de nuvens ardentes, projeções sólidas e gás incandescente em alta temperatura. As lavas do Monte Pelé eram bastante densas, bastante viscosas, quase sólidas. Isso fez com que o conduto principal do vulcânico ficasse obstruído, forçando os gases do vulcão a saírem por fraturas e fissuras que ocorriam no flanco vulcânico daquele cume. Isso propiciou a formação de nuvens ardentes. O conceito de nuvem ardente foi dado pelo geólogo francês Alfred Lacroix para descrever os fluxos que foram originados dos condutos centrais da erupção vulcânica do Monte Pelé. Como dito agora há pouco, a fase principal foi caracterizada pela formação de nuvens ardentes, projeções sólidas acompanhadas de gás em combustão em alta temperatura, emitidos na horizontal com velocidade de aproximadamente 500 km por hora, e ondas de choque com velocidade de aproximadamente 1.600 km por hora. O fluxo piroclástico oriundo da erupção vulcânica do Monte Pelé alcançou a cidade de Saint-Pierre em questão de segundos, pois chegou lá com uma velocidade de aproximadamente 130 km por hora. Isso foi fatal. Dizimou a vida de quase 30 mil pessoas que estavam na cidade naquele dia. Ao final da erupção vulcânica, começou a sair da cratera do vulcão uma protusão do conduto central do vulcão, que foi chamada de agulha do Monte Pelé, como se fosse uma barra de metalurgia. Essa agulha iniciou sua ascensão a partir de outubro de 1902, com velocidade podendo alcançar de até 15 metros por dia, e atingiu 349 metros ao longo de 7 meses, mas foi rapidamente destruída por desestabilização e desmoronou em setembro de 1903, depois de ter emitido 58 nuvens ardentes ao longo de 10 meses. Reza a lenda que apenas 3 pessoas sobreviveram à erupção do Monte Pelé na cidade de Saint-Pierre. Uma garota chamada Ravina entrou em um barco e se escondeu em uma caverna. Um homem chamado Léo pulou no mar e conseguiu sobreviver. O terceiro sobrevivente foi o homem que estava preso, chamado Luiz Auguste. Por estar em uma cela solitária, ele conseguiu sobreviver à devastação que a erupção vulcânica imprimiu à cidade de Saint-Pierre. E bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje que nós produzimos aqui para vocês sobre a erupção vulcânica do Monte Pelé. Como dito ao longo do vídeo, nós gravamos alguns mini documentários sobre a erupção do Monte Vesúvio, a erupção do Monte Santa Helena e também do Krakatoa. Nós vamos deixar aqui sugerido para vocês assistirem. E você que chegou até aqui no final desse vídeo e não é inscrito, a gente convida para você se inscrever. É só clicar aqui no meio do vídeo e se inscrever e seja bem-vindo aqui ao Geologando.